O barulho das palmas ainda ecoava quando fechei a porta da sala de reuniões. De dentro, vozes exaltadas celebravam a nova era de inovação e agilidade. Um slide mostrava minha foto em preto e branco com a legenda: "Obrigado pelos serviços prestados." Nem ao menos se deram ao trabalho de escrever meu nome certo. Atravessei o corredor iluminado demais, com paredes de vidro que escondiam nada. Ninguém me olhou nos glazá. Todos sabiam. A decisão já tinha sido tomada há semanas. Só esperavam o momento certo. O dia da apresentação da filha do dono, Clara, como nova diretora de tecnologia. Ela estava sentada na cabeceira, com um blazer vermelho berrante e um sorriso calculado. Ao lado dela, um rapaz que parecia ter saído direto de uma propaganda de banco digital. Tênis branco, notebook colado ao corpo, barba milimetricamente mal feita. Vitor, o novo arquiteto de sistemas. "A gente está muito animado com o que vem por aí", disse ele, quando entrei para entregar meu crachá. "Vamos dar uma modernizada geral. Cloud, DevOps, microserviços. Essas coisas, sabe?" Só balancei a cabeça. Ele não saberia distinguir um cluster de um cabo HDMI, mas falava como se reinventasse a computação a cada frase. Peguei minha garrafa de bourbon da gaveta. Ninguém ousou dizer nada. No elevador, pensei em como tudo começou a desmoronar. Não foi um erro, nem um bug fatal. Foi um silêncio. Um dia deixaram de me copiar nos e-mails. No outro, a Clara esqueceu de me convidar para a reunião de roadmap. A confiança foi sendo retirada centímetro por centímetro, como se quisessem apagar minha presença sem manchar minha reputação. Lá fora, São Paulo ardia no fim de tarde. Gente correndo, buzinas, uma ambulância. Mas dentro de mim era tudo calmo. A raiva vinha como uma brisa morna, não como tempestade. Eu sabia que eles não durariam. Aquela estrutura, os fluxos de dados, as interdependências, os scripts de fallback que ninguém mais entendia. Tudo aquilo era meu. E o que estava na documentação? Não era nem metade. Uma mensagem chegou no meu celular. "Obrigado por tudo, Marcos. Aprendi muito com você." Vitor. Ri em voz alta. Me sentei no banco da praça em frente ao prédio, com a garrafa ainda fechada. O reflexo do sol nas janelas de vidro do escritório parecia zombar de mim. Eu comecei a pensar. Quando foi que tudo começou a ruir? O primeiro erro deles foi mexer no DNS. Na semana seguinte à minha saída, os e-mails pararam de chegar. Primeiro um atraso, depois um apagão completo. A equipe de suporte correu feito barata tonta, culpando o provedor. Só que o provedor era interno. Criado por mim, gerido por um servidor que exigia rotinas manuais a cada 30 dias. Ninguém lembrava disso. A documentação dizia verificar processo rotativo, mas não explicava o que, nem como. Clara me bloqueou no WhatsApp no segundo dia, mas eu ainda tinha olhos lá dentro. Gustavo, do financeiro, me ligou por engano. "Marcos, opa, desculpa." Cliquei errado. Esperei, ele não desligou. "Tá um caos aqui", disse, num sussurro. "O sistema de faturas caiu. Estão tentando subir backup da nuvem, mas o backup da nuvem é só uma redundância superficial." Completei. "Não inclui tabelas do módulo interno. Nunca incluiu." Silêncio do outro lado. "Você guardou uma cópia?" Sorri. Eu tinha. Passei os dias seguintes observando. Peguei gosto por isso. Ia até o mesmo banco da praça em frente ao prédio, com meu notebook, usando o Wi-Fi aberto da cafeteria do térreo. O sistema de monitoramento externo, uma solução que implementei há anos para evitar ataques, ainda me mandava alertas silenciosos. Ninguém tinha mudado as credenciais. Era quase poético. Meu legado digital
sussurrava seus gemidos de dor em tempo real. Uma madrugada, recebi um alerta de sobrecarga no servidor principal. Eles estavam rodando scripts paralelos sem entender o escalonamento. Aquilo podia gerar inconsistências irreversíveis. Abri o log. Vitor havia comentado um trecho essencial do código, achando que era desnecessário. Era um validador de integridade. Na manhã seguinte, fui ao escritório só para assistir de perto. Me posicionei no café da esquina, onde tinha visão direta da sala de reuniões. Clara entrou às 9h12, pálida. Vitor apareceu 10 minutos depois, gesticulando, falando alto. Não vi sorrisos naquele dia. Enquanto observava, minha mente me levou de volta a uma noite de 4 anos antes. Eu estava sozinho na sala da diretoria, as luzes apagadas, com a arquitetura da nova infraestrutura impressa em folhas A3, espalhadas pela mesa. O sistema precisava resistir a quedas de energia, invasões, erros humanos. Eu sabia que ninguém se importava tanto quanto eu. Passei a madrugada testando falhas, gravei áudios com instruções de emergência, criei subrotinas que se ativariam só em caso de falha múltipla. Você dorme aqui agora? Perguntou, naquela noite, Júlia, a gerente de RH, com quem tive um caso breve e mal resolvido. Eu durmo melhor aqui do que em casa. E se um dia ninguém mais precisar de tudo isso? Olhei para ela, depois para as folhas espalhadas. Um dia talvez esqueçam porque funciona, mas quando parar, vão lembrar de mim. A lembrança foi interrompida por um burburinho. Gente saía correndo do prédio. Um gerente gritou no celular. Nada tá salvando! Nada! Cadê o backup real? O caos começou. Mas o que mais me marcou naquele dia não foi o pânico. Foi ver Clara, sozinha na calçada, encarando o celular como se pudesse reverter o tempo. Atrás dela, os vidros do escritório refletiam nuvens escuras se formando. Eu deveria me sentir vingado. Em vez disso, senti um vazio que não esperava. A destruição não me dava prazer. Só então, me peguei murmurando. Eu avisei, mas ninguém quis ouvir. E me perguntei, o que fariam agora? Ignoraram o alicerce. O prédio inteiro estava prestes a ruir. Naquela noite, não dormi. Esperei o relógio marcar 3h14. A hora em que o sistema fazia o espelhamento silencioso entre os 2 servidores internos. Se eles tivessem mexido na sequência, como imaginei, as máquinas estariam desalinhadas, gerando um loop de replicação infinita. Um tipo de bug que não causa explosão imediata, só vai corroendo, corrompendo, até não sobrar nada. Conectei no terminal remoto, que ainda funcionava. A senha, a mesma de sempre. Uma data que só eu saberia. Funcionou. O log era uma confissão escrita em linhas de código. Tentativas falhas de rollback, alertas ignorados, arquivos travados por permissões quebradas. Vitor estava tentando apagar rastros, sem entender que os rastros eram um sistema inteiro. Meu celular vibrou às 4h02. Número desconhecido. Atendi no quarto toque. Marcos, é o Daniel, da Matriz. Preciso falar com você. Daniel, diretor operacional. Um dos poucos que me chamava pelo nome completo, com respeito sincero. Estão pedindo minha cabeça, não é? Perguntei antes que ele falasse mais. Marcos, pelo amor de Deus. A empresa está parada. Ninguém consegue emitir nota. Ninguém acessa o banco de dados. Perdemos contrato com 2 clientes internacionais hoje. Silêncio. A Clara. Quebrou o brinquedo? Ele suspirou cansado. Queremos que você venha amanhã, com liberdade total para intervir. Você dita os termos. Esperei. Ele completou. E você decide quem fica. Guardei o celular. Não respondi. Mas naquela hora, algo dentro de mim se moveu. Não era revanche. Era responsabilidade. O sistema que criei estava morrendo por dentro, como um paciente mal operado por estagiários arrogantes.
e eu não conseguia mais fingir que não me importava. No dia seguinte, vesti a mesma camisa que usava quando implementei o primeiro módulo da plataforma. Entrei no prédio como se nunca tivesse saído. Ninguém falou comigo no elevador, ninguém ousou me olhar direto, mas o ar mudou. Na sala de servidores, encontrei Vitor, sozinho, suado. Rosto pálido diante de 5 telas piscando em vermelho. Eu só. Achei que seria mais simples, murmurou. Não foi sua culpa. Eu disse. Ele ergueu os olhos, surpreso. Foi de quem te deu poder, sem exigir responsabilidade. Abri meu laptop. Em 30 minutos, consegui reverter parte da replicação. Criei um túnel para acessar o backup local, aquele que Clara havia dito ser custo desnecessário. O sistema respirou. No corredor, encontrei Júlia, a gerente de RH. Os olhos dela estavam vermelhos. Eles querem fazer parecer que foi um acidente, que ninguém previu. E você? Ela hesitou. Eu lembro dos e-mails. Lembro de quando você avisou. Só que era mais fácil seguir o jogo. Assenti. Nada mais justo. Covardia institucional é sempre silenciosa. No fim da tarde, fui chamado para uma reunião com Daniel e o conselho. 7 homens engravatados, um telão com gráficos em queda e um clima de velório. Marcos, queremos que assuma a reestruturação completa da TI. Autonomia plena. Equipe nova. Você escolhe. Olhei para o telão. O gráfico parecia uma linha de ECG, prestes a declarar óbito. Só com uma condição, falei. Qualquer uma. A Clara e o Vitor não ficam, nem na área técnica, nem em cargos de gestão. Eles se entreolharam. Daniel assentiu primeiro. Está feito. Quando saí da sala, vi Clara parada na outra ponta do corredor. Ela segurava uma pasta. Rosto sem maquiagem. Olhos vazios. Não disse nada. Só me olhou. E por um instante, senti pena. Mas passou rápido. Voltar foi mais difícil do que sair. Nos primeiros dias, o ar da sala de servidores parecia diferente. Quase como se me rejeitasse. As máquinas reconheciam os comandos, mas eu sentia o peso da fratura, da ruptura de confiança. Era como operar um corpo que fora maltratado por mãos inábeis. Cada rotina que eu reiniciava cuspia um novo erro. Cada script antigo rodava com um soluço. Eu passava dias ali dentro, cercado por cabos, telas e silêncio. Mas o que mais me corroía não era o sistema, era a equipe. Ou o que restava dela. Os mais antigos me olhavam com uma mistura de culpa e alívio. Não ousavam puxar assunto, mas estavam sempre por perto, como cães que esperam bronca. Os novos, os que Clara contratou, andavam como se pisassem em cacos. Não sabiam se eu era aliado ou carrasco. Alguns tentavam se aproximar, com bajulação velada. Outros apenas evitavam cruzar comigo no corredor. Foi numa terça cinza que tudo implodiu de vez. Estava revisando os logs de acesso remoto quando vi uma tentativa não autorizada. Alguém usava uma credencial antiga, conectando de fora. O IP batia com um coworking no centro. Tracei o acesso. Pacotes de dados estavam sendo copiados em fragmentos, lentos, sutis, quase invisíveis. Um roubo. Disfarçado de manutenção. Fui até a sala de compliance. Quero os acessos de todos os ex-colaboradores suspensos imediatamente. Especialmente os vinculados ao login Vitor Dev. A analista hesitou. Mas não recebemos ordem do RH para isso. Agora recebeu. Desci à recepção. Vitor estava entrando com um crachá antigo e um sorriso cínico no rosto. Esqueceu que o sistema ainda fala comigo? Perguntei. Ele parou. O sorriso sumiu. Você não entende. Não era sobre destruir. Era sobre mostrar que dá para fazer diferente. Fazendo errado? Incomodava eles que você fosse insubstituível. A Clara só queria autonomia. Você dominava tudo. Não dominava. Eu sustentava.
Ele me encarou, firme. E você gosta disso? De ser o único que sabe como tudo funciona. Isso é ego, Marcos. Ego? Dei um passo à frente. Você não entendeu nada. Não é sobre saber mais. É sobre fazer certo. Vitor tentou entrar. 2 seguranças o impediram. Naquela noite, sentei na sala de guerra, como chamávamos a sala de crises, com as luzes apagadas. O sistema ainda estava instável. Cada tentativa de conserto revelava um novo dano. Senti um estalo no pescoço. Depois, um formigamento nas mãos, um frio que subia pelas costas. Pânico. Segurei a beirada da mesa. Respiração curta, boca seca. Por um segundo, achei que fosse morrer ali, mas passou. Como um pico elétrico. Abri o notebook. Na tela, a mesma linha de código piscava sem fim. While true try again. Me vi naquela repetição. Dei um soco na mesa. Algo quebrou. Não a madeira. Alguma ilusão dentro de mim. Eu não estava salvando o sistema. Eu estava me afundando com ele. Na manhã seguinte, cheguei com outra cara. A partir de hoje, nada mais de código legado. Vamos mapear o que ainda serve e reconstruir o resto do zero. Transparente, documentado, replicável. A equipe me olhou em silêncio. E quem quiser sair agora, sem culpa, pode sair. Mas quem ficar, vai aprender a fazer direito. Porque o quebrou não foi o sistema. Foi a cultura de ignorar quem sabia o que fazia. Ninguém saiu. Mas ali, percebi. Não bastava salvar a estrutura. Eu precisava impedir que ela voltasse a adoecer. Comecei do fim. Apaguei as bases fantasmas, desativei os scripts sem dono e arquivei cada linha de código herdada que não pudesse ser explicada em voz alta. Nada de atalhos. Nada de funciona assim há anos. O sistema, se fosse renascer, teria que ter memória limpa. Não amnésia, mas consciência. Foi durante uma dessas limpezas que encontrei o diretório ClaraDocs, oculto. Protegido por senha. Usei uma rotina de força bruta. Em 2 minutos, o conteúdo surgiu na tela. Não eram relatórios, nem planos. Eram mensagens de áudio entre Clara e o conselho. Datas, instruções, encaminhamentos. Um, em especial, me gelou o estômago. Tira ele devagar, vai minando. Deixa ele pensar que ainda é ouvido. Quando perceber, já perdeu o chão. Data: 2 meses antes da minha saída. Era sistemático, deliberado. Não foi erro de gestão, foi sabotagem. Chamei Daniel. Você sabia disso? Ele ouviu os áudios, pálido. Olhou para o chão. Depois para mim. Eu desconfiava, mas não tinha provas. Agora tem. Ele respirou fundo. Isso muda tudo. Muda sim, porque agora eu não estou só consertando o sistema. Estou expondo um esquema interno. Naquela mesma semana, convoquei uma auditoria externa e fui atrás de alguém que nunca pensei que procuraria. Renata, ex-analista de segurança cibernética da empresa, demitida por Clara 1 ano antes. Disseram que ela não se alinhava com a nova cultura. Encontrei-a numa empresa pequena, montada por ela mesma, no bairro da Lapa. Me surpreende te ver aqui, Marcos. E me surpreende estar aqui, mas preciso da sua ajuda. Mostrei os arquivos. Ela ouviu os áudios, impassível. Você quer derrubá-la? Não. Quero que nunca mais alguém como ela tenha acesso a um sistema crítico. Renata assentiu. Eu topo, mas com uma condição. Qual? Que você não volte a esconder tudo. Que ensine, que compartilhe, que pare de ser a muralha e comece a ser a ponte. Engoli seco. Ela estava certa. O que me trouxe até ali foi minha capacidade de sustentar o invisível. Mas o que me mantinha isolado era justamente isso. Ninguém sabia o que eu sabia. E isso, no fim, era fragilidade. Durante 1 mês, eu e Renata desmontamos a infraestrutura da nova era de Clara. Cada decisão sem critério, cada contrato superfaturado,
cada e-mail omitido. Ela ajudava a rastrear e eu traduzia os códigos. Uma dupla improvável, mas funcional, e com isso, algo mudou em mim. No fim de uma tarde chuvosa, caminhando até o ponto de ônibus com Renata, perguntei: por que você não quis voltar para a empresa? Ela riu. Você voltou. E olha como isso te custou. Ficamos em silêncio. Eu só queria ser levada a sério, disse ela. Mas lá dentro, ser boa não bastava. Tinha que agradar também. Eu sei. Você sabe agora. E eu soube. Porque enxergava com clareza. Não era só um sistema quebrado. Era um ciclo de silenciamento. Os técnicos eram calados. Os gestores eram bajulados. E a máquina girava até quebrar. E chamarem os mesmos de sempre para limpar. Dessa vez, não. Com os relatórios prontos, entreguei tudo ao conselho e à auditoria. Isso não é denúncia, falei. É diagnóstico. E vocês escolhem. Tratam ou continuam remendando. Daniel sério me disse: você acaba de mudar a função que tinha aqui. Não era isso que eu queria. Mas é isso que você fez. Foi um sábado de manhã, quando a imprensa descobriu. O Valor Econômico publicou uma matéria discreta. Empresa de tecnologia passa por reestruturação após falhas críticas em sistema legado. Nada de nomes, nada de escândalo. Mas quem conhecia o setor sabia. E quem leu até o fim viu uma citação minha, formal, neutra. Sistemas são reflexo da cultura que os sustenta. Quando a cultura falha, o código quebra. A partir dali, não tive mais sossego. Consultorias começaram a ligar. Universidades queriam palestras. Ex-colegas de empresas antigas surgiam do nada, todos com o mesmo olhar. O do sobrevivente que viu alguém retornar da morte corporativa. E não só voltar, mas trazer um troféu. Daniel propôs uma reunião pública com os stakeholders. Queremos que você apresente o novo plano estratégico da TI. Transparência total, confiança total. Isso é jogada de marketing? Talvez, mas é também uma chance de mudar a lógica. Você sempre disse que ninguém escuta o técnico. Agora vão ouvir. Convidei Renata para me ajudar a preparar a apresentação. Montamos tudo em 3 dias. Slides simples, gráficos diretos. Nada de buzzwords. Só fatos. Na véspera, sentei com ela na sala de reunião vazia. E se eles só aplaudirem e depois voltarem a fazer igual? Então, pelo menos, você terá deixado uma marca. E isso, Marcos, já é muito mais do que a maioria consegue. No dia do evento, o auditório estava lotado. Gente em pé. Gente de fora assistindo por transmissão ao vivo. Nunca imaginei que um plano de infraestrutura levantaria tanto interesse. Subi ao palco. Coração calmo. Voz firme. Antes de falar de sistema, vou falar de decisão. E contei a história. Sem nomes, sem acusações. Só a verdade nua. Como se minou o conhecimento. Como se premiou a aparência em vez de competência. Como o medo calou os que sabiam. E como isso quase custou tudo. Mostrei o antes e o depois. Os erros, os acertos. O novo plano. Aberto, replicável, auditável. Aplausos. Não efusivos, mas sólidos. Respeitosos. Na saída, alguém me abordou. Marcos, sou da Controladoria Geral da União. Podemos conversar? Pensei rápido. Por um instante, hesitei. Sobre o quê? Sobre como evitar que esse tipo de apagamento técnico aconteça em órgãos públicos. Precisamos de um modelo, um protocolo, um alerta. Não era o que eu esperava, mas era o que precisava ouvir. Aceitei. Nos dias seguintes, voltei ao escritório como quem volta à própria casa, com mais cuidado. A equipe havia mudado. Nova energia, mais perguntas, mais colaboração. Um dos estagiários, Pedro, magrelo, atento, me chamou num canto. Posso te mostrar um esquema de automação que pensei para rotinas noturnas? Olhei. Era bom. Elegante até. Você testou?
Sim, mas queria sua visão. Senti algo quebrar. De novo. Mas agora era o contrário. A muralha descia. E no lugar dela, uma ponte. Vamos rodar juntos. Na sala de servidores, lado a lado, vimos o script funcionar. Linhas limpas, logs em ordem. Nenhum alerta. Tá bonito, Pedro. Valeu, mestre. Ri. Não me chama de mestre. Me chama de backup. Ele riu também. No fundo, era isso que eu queria ser agora. Um backup confiável. Presente, mas não insubstituível. A entrega final do novo sistema foi marcada para uma segunda-feira. Daniel insistiu que fosse um evento interno com todos os setores presentes. Nada de festa, nada de cerimônia. Só a exposição do que havia sido feito e o que nunca mais poderia ser repetido. Na véspera, fui até a sala de servidores sozinho, mais uma vez. Luz baixa, monitores piscando suave. A temperatura exata. Tudo estava no lugar. Pela primeira vez em meses, o sistema parecia respirar com calma, como se agradecesse. Encostei na parede e fiquei ali por um tempo. Pensei em como tudo poderia ter sido evitado. Se tivessem ouvido. Se tivessem confiado. Se não tivessem confundido mudança com destruição. Mas agora não era hora de lamento. Era hora de mostrar. Na manhã seguinte, o auditório estava lotado de novo. Mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa silenciosa. Não pela performance, mas pelo acerto de contas que todos sabiam que viria. Subi ao palco com Renata ao meu lado. As primeiras telas mostravam a nova arquitetura. Não era mais só minha, era coletiva. Nomes de colaboradores apareciam em cada módulo, cada solução. Esse sistema não é a prova de falhas, mas é imune ao silêncio. Expliquei os novos protocolos. A rastreabilidade total. Os alertas automáticos em caso de alteração não documentada. O espelhamento em tempo real, com logs acessíveis a toda a equipe técnica. Ninguém mais será o guardião solitário de nada. O conhecimento será compartilhado como deve ser. Aplausos mais longos. Mais firmes. Mas não era o fim. Daniel pediu silêncio. Levantou-se. Antes de encerrar, há algo que precisa ser dito. Olhou para mim. A antiga diretoria técnica falhou com esta empresa. Escondeu, manipulou, desprezou o conhecimento. Isso nos levou à beira do colapso. Mas não foi o sistema que nos salvou. Foi o homem que o construiu. E que, mesmo traído, voltou para reconstruir não só os códigos, mas a cultura. Pausa. Voz embargada. Em nome do Conselho, peço desculpas públicas a Marcos Vasconcelos. O auditório ficou em silêncio por 2 segundos eternos. Depois, as palmas. Todas. Até os que evitaram meu olhar, meses atrás, se levantaram. Não era espetáculo. Era reconhecimento. Clara não estava ali. Mas Vitor, sim. De pé, no fundo, sem crachá, sem expressão. Nossos olhos se cruzaram. Ele não fugiu. Não reagiu. Só ficou ali. No fim, desci do palco e fui até ele. Achei que você não viria. Achei que precisava ouvir. Ou entender. Ele não respondeu. Tem talento, Vitor. Mas talento sem responsabilidade só constrói ruína. Ele assentiu. Eu sei. E você também devia parar de carregar tudo sozinho. Sorri. Pela primeira vez, talvez, como igual. Já tô aprendendo. Saímos juntos. Mas cada um foi para um lado. Na rua, a cidade parecia outra. Não por fora. O trânsito, o calor, os buzinaços. Mas por dentro. Dentro de mim, algo tinha se alinhado. Não como um retorno ao que eu era, mas como a construção de algo novo. Na calçada, Renata me esperava. Vambora? Pra onde? Pro próximo projeto. Já te inscrevi num edital de consultoria pública. Eles querem você lá. Você fez o quê? Ela riu. Você achou que ia voltar pra sombra? E eu soube, ali mesmo. Não haveria sombra. Não mais. O prédio parecia menor do lado de fora. No fim da tarde,
Voltei sozinho. Queria olhar uma última vez, antes de encerrar aquele ciclo. Subi até o terraço, onde o sinal das antenas ainda fazia os rádios piscarem em verde. De lá, via tudo. A rua, os ônibus, os cafés com gente rindo. E lá dentro, através das paredes de vidro, a equipe ainda digitando, ainda fazendo girar o que quase morreu. Sentei no parapeito. Tirei do bolso um papel dobrado. O fluxograma do primeiro sistema que construí ali, quase 20 anos antes. Datado, rabiscado, com manchas de café. Pensei em rasgar, mas dobrei de novo. Guardei no bolso. Abaixei a cabeça. Respirei. Lá embaixo, alguém apagou as luzes do andar técnico. A sala de servidores escureceu pela primeira vez sem que isso fosse um erro. Sorri. Levantei. Me estiquei. Estava pronto para ir embora. Do outro lado da rua, vi Clara parada. Não fez sinal. Não se moveu. Apenas me olhou. Eu a olhei também. Depois, virei as costas. Desci devagar. Na saída, cumprimentei o segurança com um aceno. Ele sorriu. A cidade seguiu viva. E eu também.